Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Espero que sim. Esse vídeo fazendo uma continuidade, um parte 2 sobre o vídeo anterior. Para quem não assistiu, é o anterior a esse, e o nome que está aqui embaixo é Coroa da Vida Eterna se eu permanecer fiel até a morte. Com base nisso, eu trouxe um verso para a gente continuar o vídeo anterior, e aí eu recomendo que você leia também na sua Bíblia, independente da tradução, o capítulo 1 do livro de Timóteo. O verso é o verso 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Eu vou ler novamente mais pertinho aqui. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Não é tão rápido explicar a hamartiologia aqui, que é o estudo do pecado, etc. Mas um resumo importante. Todo ser humano é caído em Adão. Nós não pecamos porque nós cometemos pecados. Nós não somos pecadores porque você mentiu, adulterou, fornicou, é glutão, se irou, etc. Você é pecador porque você e eu herdamos o pecado de Adão, e esse pecado está em nós. Eu vou ler então o livro de Romanos, rapidamente. Eu faço recorte, porém dentro do contexto, tá? Acompanhe na sua Bíblia também, no livro aqui de Romanos, capítulo 3, o verso 23. Vamos lá. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, todo ser humano pecou. E quando a Bíblia está falando todo ser humano pecou, não é você que cometeu algum pecado, seja venial ou para a morte. É você e é quem vai nascer daqui a pouco. É você e quem nasceu e já morreu. Todo e qualquer ser humano caiu e está destituído. Ele foi criado santo, ele foi criado perfeito. Mas por consequência dos seus atos, ele peca. E pecado está destituído. E esse pecado é como se nós recebemos uma herança maldita. E essa herança maldita, ela está em nós, está em nossas mãos, está em nossa própria natureza. E uma vez que a nossa natureza é caída, não está em nós a mínima possibilidade de ter um mérito da salvação. Não há um homem que tenha em seu bolso os valores suficientes para herdar a glória de Deus. Ah, mas eu só uso calça e só visto saia, eu nunca vou no cinema, eu guardo sábado, eu não como carne de porco, eu não adultero, eu não fornico, eu não sou glutão, eu não minto, eu não faço feitiçaria, eu não me iro, enfim, eu não faço um monte de coisa. Por mais que essas moedas estão no seu bolso, essas moedas, como justiça da sua parte, elas não são suficientes para pagar o preço da sua salvação. Ah, mas eu não tenho só isso. Além de ter essas moedas no meu bolso, eu tenho uma conta no banco ou numa corretora de valores. E nessa corretora de valores eu tenho grandes investimentos, como eu faço caridade, eu tenho boas obras, eu cuido do próximo, eu sou bom filho, eu sou bom marido, eu sou bom pai. E você tem uma lista de dinheiro, de valores dentro dessa sua conta, dentro desse seu cofre, que no momento que você estiver no balcão do céu, você vai apresentar tudo isso. E uma vez tudo isso apresentado, você vai querer o produto. E esse produto é a sua salvação. Mas eu sinto dizer que nenhuma dessas suas moedas compram ou barganham a sua própria salvação. Porque o que pode te salvar não é você,
nem os tesouros que você junta para você do ponto de vista espiritual. Porque o preço da sua salvação seria sangue, seria morte. E esse preço, nenhum homem esteve, está e estará disposto a pagar, com uma única exceção, que é Cristo Jesus. Mas como que tudo isso se traduz, queridos? Como que tudo isso se traduz? Se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, nós temos a herança da culpa. E a herança da culpa é uma dívida muito maior do que qualquer tesouro que você tenha guardado no seu bolso ou na sua conta do banco, do ponto de vista de não pecar ou do ponto de vista de grandes e belíssimas obras. Porque a dívida do pecado, ela é muito mais cara do que qualquer trocado de boas obras ou de uma suposta fidelidade. Não há obras no mundo que pague a dívida do pecado. Tamanha a dívida do pecado que somente o Logos encarnado, Deus encarnado, Yeshua, poderia vir pagar, porque ele tinha e detém a quantia necessária para pagar não a dívida dele, mas a dívida nossa do nosso pecado. Então ele mesmo veio e pagou uma conta que não era dele, que era sua, que era minha, que é dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos. Ele não pagou a dívida somente daquela geração, mas ele pagou toda a dívida. Tudo está consumado, tudo está pago. E a partir desse instante você começa a entender o que é graça, o que é o favor imerecido, ou seja, você não merece, eu não mereço que essa dívida fosse paga, porque não é a nossa, não é da responsabilidade de Cristo pagar essa conta, e ele veio inocentemente, sendo que essa dívida não era dele, e paga essa conta. Só que tem um adendo: ele não te cobra por isso, ele te pede alguma coisa, para que você faça parte desse grande núcleo de pessoas que não devem mais, que tiveram as suas dívidas perdoadas e pagas na cruz. Basta você entrar por esta porta. Como? Aceitando que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, o homem, o Verbo que se fez carne, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, que tirou a culpa do seu pecado e te fez herdeiro de uma promessa, e que te fez herdeiro não da herança de Adão do pecado, mas que agora te fez herdeiro da vida que foi atribuída e conquistada por ele, nele e pelo seu próprio propósito. A partir do instante que você crê, você é recebido num corpo que é chamado de igreja, ou seja, naquele instante você é selado com a promessa do Espírito Santo. Então, eu vou ler para vocês, e eu peço para que vocês novamente leiam juntos, no livro de Efésios. Vamos ver, e eu conversei esse assunto essa semana com os alunos da Lexi. No livro de Efésios, no capítulo 1, o verso 13, que diz o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Eu já tratei isso aqui em outro vídeo, falando sobre batismo do Espírito Santo, língua dos anjos, línguas estranhas, etc. Mas o selo da promessa não é falar em línguas estranhas, não é falar, profetizar, não é isso. A partir do momento que você creu, aqui não está falando do batismo, você creu, você automaticamente é incorporado nesse corpo, é anexado, é enxertado nesse corpo.
que é conhecido como a Igreja de Deus. A partir dali, quando você faz parte desse corpo, você vai obedecer os seus mandamentos como o batismo, você obedece os seus mandamentos, e a partir do instante que você creu e é selado com a promessa, com a compreensão plena, o entendimento pleno do que é a graça, do que é o Evangelho, do que é a palavra, a partir daquele instante, os seus comportamentos mudam. Você não vai deixar de pecar, mas você vai, quando pecar, se arrepender profundamente. Você vai fugir do pecado, você vai fugir da aparência do pecado, da impiedade humana, da iniquidade. Isso não significa que em algum momento você não pode deslizar e cometer algum erro, mas a sua compreensão de ser escravo do pecado, amante do pecado, ela completamente é mudada. E quanto mais você se aproxima da Bíblia, da palavra de Deus, da oração, do jejum, você começa a entender através de um grande espelho que é colocado na sua frente, você completamente nu, do ponto de vista moral. Você entende que o Evangelho, e eu comentei isso com os alunos da L3 essa semana, ele não é uma lanterna no olho do outro, mas ele é um grande espelho na sua frente, mostrando todas as suas falhas e faltas. E a partir do momento que o Evangelho é colocado à sua frente como esse grande espelho, você não tem coragem de pegar as misérias, as míseras moedas de obra do teu bolso para barganhar a salvação. Naquele momento que você enxerga as suas próprias mazelas, você se dobra na presença desse Deus numa posição de segunda a segunda, de meia-noite a meia-noite, durante 365 dias, durante os seus 70, 80, 90 ou 100 anos de vida, numa posição permanente de arrependimento e humilhação e gratidão por ter sido selado com a promessa do Espírito Santo. Isso só acontece quando você compreende o Evangelho da salvação, quando você entende a graça do Filho de Deus, você se liberta dos dogmas. Mas quem estuda muito fica diferente. É igual uma irmã comentou aqui, eu fiquei num momento pensativo, já não me afeta tanto. Ela falou assim, mas quem abandona a congregação, até a afeição muda. De fato, quando você entende o Evangelho, você não se sente preso a nem dogmas e costumes. Isso não quer dizer e não significa que eu estou falando que você deve se afastar das suas religiões. Longe disso. É importante que você esteja dentro de uma instituição, é importante, é legal, mas isso também não vai te salvar. E isso também não te salva. Você ter batizado com 12, 13, 14, 15 anos, 9, 10 anos, não significa que você creu de verdade. E você só vai ser enxertado nesse corpo quando você crer de verdade. E o crer é pela fé, e a fé é dom de Deus. Ela só vem através do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, se você só ouve profecia, revelações, se você só ouve adivinhações, que não é adivinhação errado, mas profecias e revelações, é bíblico, isso acontece, mas se você é sustentado por profecias, você não vai entender a palavra, você não vai entender o Evangelho. E você não entendendo o Evangelho, você não vai crer de verdade. E você não crendo de verdade, você não é enxertado no corpo, você está caminhando com os olhos vendados. E de uma vez por todas, isso não é uma crítica às instituições, é um sinal de alerta. E essa voz rouca hoje não é a única voz que está gritando. E por mais que alguns desistem por perder amigos, alguns desistem por... Graças a Deus, eu não tenho esse problema. E vou manter aqui a minha posição, porque os meus amigos já foram perdidos. Glória a Deus por isso, porque outros foram encontrados e são muito bons. O ponto central é a compreensão que as suas boas obras não revelam o caráter de quem através delas será salvo, mas as suas boas obras revelam o caráter de quem foi salvo. Que o batismo não revela a obediência de um mandamento de quem será salvo, mas o batismo é a resposta ao mandamento de quem já foi salvo porque creu. E que as moedas de boas obras, ou o seu tesouro guardado de boas obras, não representam o dinheiro que você vai encostar no balcão do céu, mas as suas boas obras refletem o Espírito Santo que habita em você após você após você ter crido de verdade. E muitos vão crer de verdade depois de ter cometido pecado, depois de ter errado diante de uma instituição,
Muitos vão crer de verdade depois de um vídeo de internet. Muitos vão crer de verdade depois de entrar numa igreja e ouvir uma palavra cristocêntrica, um evangelho puro. Muitos vão congregar, ir às igrejas, às células e reuniões durante 10, 20, 30 anos, vão vomitar usos e costumes, vão medir que com barba você não é crente, ou se você tem um botão da camisa aberta, você é menos crente. E por que essas pessoas elas vão vomitar esses costumes, colocando como um parâmetro de salvação ou não salvação? Sem entender que o evangelho deveria ser um espelho na frente das próprias pessoas que estão dizendo isso. Mas à medida que você conhecer de verdade a graça e o evangelho e a palavra, tenha misericórdia dessas pessoas. Elas não precisam de outra coisa que não seja um grande murro no estômago por parte da própria palavra de Deus. E isso vai acontecer inevitavelmente, se essa é a predisposição da pessoa de verdadeiramente olhar e querer conhecer a graça do Filho de Deus. Repetindo, as suas boas moedas, o seu bom tesouro, revelam o caráter de uma pessoa que já foi salva. As suas boas práticas e moedas, elas não vão comprar a sua salvação. Então preocupe-se muito se você ainda não creu de verdade e finge, através do seu cabelo, da sua roupa, da sua saia, e finge, hipócrita, fariseu, através das suas boas atitudes, porque tem muita gente que são como os ovos sem gema, ou comida sem sabor, que estão dentro das igrejas, mas que vivem intensamente aquilo que as instituições pediram, não sabem explicar muitas coisas das instituições, mas não compreenderam nada. E o problema não é você estar dentro da instituição, é você nunca ter se preocupado em estar cheio de verdade. Com base nisso, eu vou ler também no livro de Pedro, o grande ou pequeno apóstolo, na sua primeira carta, no capítulo 5, o verso é o verso 10. Leiam junto. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A partir do momento que você é enxertado nesse corpo porque você creu, todas as obras são as obras do Espírito Santo dentro de você. Você será revestido de caridade, paciência, longanimidade, amor ao próximo, domínio próprio. Isso não te torna perfeito, mas ele vai estar em você num processo de aperfeiçoamento que vai durar toda a sua vida. E ele te confirmará ao final da sua vida para a obra maravilhosa da salvação. Eu convido, mais uma vez, vocês para o livro de Efésios. Deixa eu achar aqui novamente. O tema e o sentido central desse vídeo, que já ficou longo demais, é mostrar que as suas moedas não vão te salvar. Capítulo 2 de Efésios, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus por isso. E para encerrar esse vídeo, nós vamos ler juntos o livro de Salmo. Um capítulo que você leu e já ouviu e vai ouvir muito durante toda a sua vida em muitas igrejas. Salmo 23, o verso 6. Uma vez que você creu, entendendo a graça, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa casa não é feita por mãos humanas. E sabe o que vai te seguir todos os dias da sua vida, uma vez que você creu? Certamente que a misericórdia vai te seguir. Porque teu cheque em branco, o teu Amex sem limite, não paga. O que pagou é a misericórdia, é a graça, foi a bondade, foi o pleno propósito de Deus
e na sua missão central, verteu seu sangue na cruz. Hashtag pensar, até o próximo.